Então, vamos mais uma tentativa de corrigir essa avaliação terceiro ano sobre estatística e probabilidade. Tínhamos uma questão que pedia para analisar os gráficos, onde em uma certa de condomínio tinha os jovens era dividido de 15 a 20 anos, conforme o gráfico. Calcule a média aproximadamente da idade dos garotos e das garotas. Eu tenho a média dos garotos. Vejam, eu vou ter 3 garotos que tinham 15 anos, mais 10 garotos que têm 16 anos, 6 com 17, 10 com 18, 10 com 19, 14 com 20. Ou seja, eu vou multiplicar 3 vezes 15, 10 vezes 16, 6 vezes 17, 10 vezes 18, 10 vezes 19, 14 vezes 20. Dividindo pelo total de garotos. Eu vou ter 10 com 3, com 6, com 10, com 10, com 14, eu vou ter 53 garotos. Multiplicando e somando vai dar 957 dividido por 53. Ou seja, a minha média será de 18 anos, a média dos garotos. Enquanto que a média das garotas, eu vou ter 5 garotas, ó, 5 garotas com 15 anos, mais 12 garotos com 16 anos, mais 4 garotos com 17 anos, 6 meninas com 18, 12 com 19 e 8 com 20 anos. Lembrando que na média ponderada eu tenho que multiplicar, ou seja, 5 vezes 15 mais 12 vezes 16, 4 vezes 17, 6 vezes 18, 12 vezes 19 e 8 vezes 20. Dividido pelo total de garotas, vai ser 47. Calculando a média, eu vou ter 831 dividido por 47. A média será de 17 anos para as mulheres e 18 anos para os meninos. Ou seja, 17 e 18 anos a resposta. Uma questão que tem um gráfico que mostra os países mais visitados em 2004. Quer saber qual é o número, o país que recebeu mais visita e o número de turistas do país que recebeu menos visita. Ou seja, ele quer a diferença, ele quer a subtração. Ó. Aí eu vou pegar o país que teve mais visita, que foi a França, subtrair pelo país que teve menor, que é a Itália. Veja, se você subtrair o país que teve maior, que foi a França, aproximadamente 75, ó, menos o país que teve menor que a França, que a Itália tem aproximadamente 38 milhões de visitantes. Subtraindo, eu vou ter 37, aproximadamente. Professor, como você sabe que essa resposta é a 37? Eu analisei muito para as minhas alternativas. Pense, se fosse 35, 75 menos 35 seria 40, mas veja que 35 é aqui, passou de 35. Então, é um número perto de 40. Das alternativas, o mais próximo é 37. 37 milhões. Temos uma questão também que falava sobre aquele mesmo gráfico de garotas e garotas. Só que nessa questão ele quer saber a idade modal das garotas. Primeiro, as garotas é bimodal. Por quê? Eu vou ter ó, dois grupos de 12 anos, ó, a linha do 12 aqui, ó. 16 anos e 19. Eu vou ter dois grupos, 12 pessoas com 16 anos e 12 com 19. Ou seja, as meninas é bimodal. E os meninos, ó, eu vou ter que os meninos, eu vou analisar a linha deles. Eu vou ter, qual é o que mais se repete? 20 anos. Vou ter mais garotos com 20 anos, que é 14. Ou seja, os meninos é modal.
Então, as meninas é bimodal, 16 e 19 anos, e os meninos é modal, com 20 anos. Ou seja, na idade de 20 anos, foi o que mais apareceu, foi 14. Tínhamos uma questão também que tinha seguinte tabela de uma amostra aleatória das idades dos alunos de um curso preparatório para o Enem. Nesse curso eu tenho as 37 idades do grupo. Aí ele quer saber a média, a moda e a mediana. Veja, a média aritmética, eu tenho que somar todas as idades, dividir por 37. Dá 1.052 dividido por 37, a média será de 28,4. A minha moda é o que mais se repete. Veja que o 27 é o termo ou a idade que mais se repete. Apareceu 6 vezes, ou seja, a minha moda é 27. A mediana é o meu termo do meio. Eu tenho 37 elementos. A minha mediana é aquele que está na 19ª posição, porque 37 dividido por 2 é 18,5. Ou seja, a mediana é o que está na 19ª posição. Eu coloquei em rol aqui, ó, em ordem crescente. A minha 19ª posição vai ser o 27. Ou seja, a minha mediana, o termo do meio, é 27. Aí vamos analisar as alternativas, né? Então, a média e a mediana das idades são iguais a 27? Não. Quem são iguais é a moda e a mediana, que são iguais a 27. Veja que a moda e a mediana são iguais a 27. Então, a alternativa é essa daqui. Temos uma questão que fala sobre probabilidade. Quer saber dos divisores positivos de 60, determina a probabilidade de escolhermos ao acaso um número não primo. Veja, eu tenho 12 divisores de 60, 12 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Então, ele quer o de não primo, mas se você calcular os primos primeiro, que eu tenho 3 números primos, 2, 3 e 5. Então, eu vou calcular a probabilidade de sair primo. Vai ser 3 algarismos em um total de 12. Simplificando, vai ser 1/4, que tem que ser na forma irredutível. Então, 1/4 é para sair primo. De não sair primo, eu vou fazer a probabilidade complementar. Vai ser o quê? 1 menos 1/4. 1 menos 1/4 é a mesma coisa que 3/4. E 3/4 é 75%. Ou seja, a probabilidade de não sair primo, 75%. Temos uma questão que fala sobre condições sobre frequência relativa e frequência acumulada, aonde eu tenho que um maratonista percorre dia a dia a quilometragem. Ele resolveu marcar de segunda a domingo. Aí na questão ele quer saber qual a frequência relativa ao dia de sexta-feira. Ao dia de sexta-feira ele correu 24 quilômetros. Se ele quer saber a frequência relativa, eu vou pegar a frequência do dia e dividir pelo total de quilômetros. Ou seja, ele percorreu durante a semana, de segunda a domingo, 135 quilômetros. Fazendo a divisão de 24 por 35, vai dar 0,17. Fazendo a conversão em porcentagem, 17,7% é a frequência relativa ao dia de sexta-feira. Mas ele quer saber também qual é a frequência acumulada dos 5 primeiros dias. Então, os 5 primeiros dias eu vou ter que anotar de segunda a sexta e somar. Fazendo a soma 22 com 15, com 22, com 20, com 24, eu vou ter 103 quilômetros acumulados. Ou seja, nesses 5 primeiros dias ele correu 103 quilômetros. Tínhamos outra questão que falava sobre a média,
a mediana dos livros recebidos pela escola CFDN em 2021. 500 livros de português, 600 de matemática, 400 de história, 650 de ciências, 450 de geografia, 550 de artes, 420 de filosofia. Eu vou ter um total de 7 disciplinas, né? Colocando em rol em ordem crescente, do menor para o maior, 400 de história, que é o menor, para o que ele recebeu mais livros, que foi 650 de ciências. Colocando em rol, o que é isso? Colocando em ordem crescente, eu vou ter que a mediana é aquele termo que vai estar ao meio. E o termo que está ao meio é o 500. Veja, 500 é o termo do meio. Então, a minha mediana é 500 livros. Ou seja, a mediana de doação é de 500 livros. Tínhamos também uma questão de probabilidade, onde fala que o diretor de uma determinada escola, com 280 alunos do terceiro ano, irá fazer uma brincadeira onde existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Cada personagem vai esconder um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem, em qual cômodo da casa esse objeto também foi escondido. Veja que eu vou ter uma probabilidade de condicional, ou seja, eu vou ter a probabilidade de esconder um, um objeto e 6 personagens e 9 cômodos. Veja, na condicional, eu vou ter uma multiplicação das probabilidades. Eu vou ter 6 vezes 5 vezes 9, que vai dar 270 possibilidades diferentes. Ou seja, a minha probabilidade será um aluno vai acertar em 270 possibilidades. O que é que eu tenho? Eu tenho 280 alunos. Cada um deles vai falar uma resposta distinta. O que é distinta? Diferente das anteriores. E cada um só vai falar uma vez. Ou seja, um desses alunos vai acertar. Ou seja, 10 alunos a mais que os possíveis respostas distintas, porque o diretor sabe que algum aluno acertará a resposta, pois existe 280 alunos para um total de 270 possibilidades. Vai sobrar 10 alunos ainda. Tinha outra questão também de probabilidade, onde eu tinha na escola CFDN, é composto por 35 pessoas efetivas e 15 pessoas prestadoras de serviços. Desse pessoal efetivo, 20 são homens e do pessoal prestador de serviços, 5 são mulheres. Escolhendo uma pessoa ser homem ou mulher ou prestadora de serviço, ou seja, eu vou somar as probabilidades. Eu tenho, primeiro, efetivo mais prestador de serviço vai dar um total de pessoas. Vai ser 35 mais 15, eu vou ter 50 pessoas nessa escolha. Dos efetivos, 20 são homens. Se são 20 são homens, 15 são mulheres, porque são 35, né? 20 com 15, 35. Do prestador de serviço, ele fala que 5 são mulheres e 10 homens. Por quê? Porque se ele fala que são 15 prestadores de serviço, se são 5 mulheres, 10 são homens. Para eu saber a probabilidade do ou, é só somar. Eu vou somar quem são os prestadores de serviços que são, são homens. Primeiro, ele quer saber dos homens. Eu vou ter, tenho 20 homens que são efetivos e 10 homens que são prestador de serviço. Eu vou ter um total de 30 homens entre 50. Ou seja, a probabilidade de tirar homens é 30 entre 50, somado com a probabilidade de retirar mulher.
Então, mulher prestadora de serviço, porque, atenção, ó, ele fala prestadora, não é prestador, prestadora. Eu vou ter apenas 5 mulheres que é prestadora de serviço. 5 mulheres de um total de quantos? De 50 pessoas, né? Trabalho na escola. Então, vou ter 5 em 50. Somando 30 mais 5, 35. Conserve o denominador. 35 sobre 50. Simplificando por 5, 35 por 5 dá 7, 30 por 5 dá 10. Ou seja, a probabilidade de retirar homem ou prestador de serviço é de 7 décimos. Para finalizar, eu tenho uma questão que mostra as idades de 85 policiais e ele quer saber a moda média mediana dessa distribuição desses policiais. Primeiro, eu tenho que analisar a moda. Veja, eu vou analisar a moda da seguinte maneira. A moda é o que mais se repete, mas eu vou analisar em quem? Na quantidade de policiais. Eu vou ver qual dos elementos que mais se aparece. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter que 25 policiais, vai ter 25 policiais que vai ter uma idade de 30 anos. Ou seja, a minha moda é 30 anos. A moda é 30 anos. Agora vamos encontrar a média aritmética. A média aritmética das idades, eu vou ter 8 policiais com 40 anos, multiplicando 10 vezes 35, 15 vezes 33, 25 vezes 30, 15 vezes 28, 12 vezes 25. Ou seja, eu vou dar total de 2.635 anos dividido pelos 85 policiais. Ou seja, a média da idade dos policiais será de 31 anos. Já tenho que a moda é 30 e a média é 31. Agora eu preciso encontrar a minha mediana, que é o termo que está ao meio. Para calcular a minha mediana, veja que eu vou ter 85 pessoas. Eu vou encontrar o 43º termo. O que é o 43º? É aquele que vai estar ao meio, entre o primeiro e o oitavo, o que está em 85 posição. Então, o 43º vai estar nesse meio aí. Mas para eu saber que meio será esse, eu tenho que ir somando. Veja, 12 com 15. Veja, se fosse para encontrar os 27 primeiros, estava nessas idades aqui. Mas eu quero o 43º. 27 com 25, eu vou até 30 anos, veja que vai estar o 52º. Ou seja, a minha média ou a minha mediana vai ser aquele termo que está abaixo de 30 anos, entre 27, 27º e o 52º. Ou seja, porque aqui vai estar quem? Meu 43º posição, nessa idade aqui. Ou seja, a minha mediana também será 30. A minha mediana. Ou seja, a mediana também será 30. Veja que aqui eu apenas analisei as ordens das idades, porque já está em ordem crescente, do 25 até 40. Se já está em ordem crescente, é só ir somando. 12 com 15, 27. 27 com 25, 52. Ou seja, o 43º está aqui dentro desses 25 policiais, a mais do que os 27 anteriores, os 12 de 25 e os 28 e os 15 de 28 anos.